Boa noite, Mevan Campinho. Pastor Rodrigo estaria aqui, só que ele já está envolvido lá na missão com o pastor João e Helena Tanuri, que estiveram conosco pela manhã. E a gente entendeu que... A gente achava que o voo era um horário, depois a gente viu que era mais tarde. Então, ele está com eles ainda, está chegando. Daqui a pouco ele chega, tá, gente? Aí eu falei assim, eu sou pregadora da época da escola onde nós fomos criados, da igreja, que o pastor falava assim, você está com a oportunidade. Aí você, amém, é daqui a 5 minutos. Quem é dessa escola aí? Cadê a geração que Deus está levantando? Que não precisa de uma palavra produzida, mas a palavra que carrega dentro do coração, amém? Então, eu quero compartilhar algo com vocês que já temos ministrado já esses últimos meses, e eu sinto de Deus que é muito pontual para a igreja. Eu sempre falo isso para aquilo que tem sido construído aqui, através dos pastores. Fala assim comigo, precursor. Está com preguiça? Fala assim, precursor. Amém. Abra comigo a sua Bíblia, se a gente puder projetar, vai facilitar. Em 1 Reis 17, versículo 1. Versículo 2. Livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 2. Amém? Vamos lá? Aleluia. Puxar aqui, pode, gente? A maioria conhece a história. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o precursor Elias e como Deus o levanta na nação de Israel como porta-voz do Senhor, como voz profética. 1 Reis 17, 2 e 3 diz, veio-lhe a Elias da palavra do Senhor dizendo, versículo 3, retira-te daqui e vai para o lado oriental. Peraí, gente, não é isso não que eu quero ler. Peraí, não é isso não. É o 1. Esse aqui eu leio daqui a pouco, tá, Gabriel? Vai editar? Versículo 1. 1 Reis 17, versículo 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, o rei de Israel, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho e nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Que Elias era esse, né, gente? E Elias chega diante de Acabe. Vamos entender um pouquinho o contexto. Eu quero construir um entendimento com vocês aqui nessa noite, para a gente entender o contexto que Deus levanta Elias no meio do povo de Israel e trazer isso para a nossa realidade nos nossos dias. Amém? Vamos construir junto esse entendimento? A Escritura fala, como nós lemos, Elias, o tesbita dos moradores de Gileade. Os historiadores, eles até o dia de hoje, eles não conseguem entender exatamente aonde era a localização exata desse lugar onde Elias veio. Então é um lugar da localização meio incerta. As pessoas, os historiadores, poucas informações que eles têm acerca de Elias e de onde ele veio, né? Tisbé, de Gileade, dizem que era um lugar muito simples, rude, de pessoas simples, queimadas do sol. E a gente vê durante a história, nos versículos que se seguem, um pouco das características de Elias. Primeira coisa que eu entendo aqui, para essa ousadia e para o que estava por vir nos próximos capítulos, nos próximos episódios, só um homem como esse, para ser levantado como voz profética. Deus não podia levantar qualquer tipo de gente.
E aí está eu dizendo, mas de onde eu vim? Um lugar que até hoje não se sabe exatamente a localização exata. Deixa eu te falar, Deus não está muito interessado da onde eu vim, os meus lamentos, a minha história. Não que Ele vai anular a nossa história, que a nossa história ela nos forja. São processos que Deus nos permite viver nas situações de falta, ou independente de como tenha sido a sua história de vida. Mas Deus está mais interessado naquilo que você carrega dentro de você. Tem alguém em casa? E Elias carregava algo dentro dele. E com essa intrepidez rude, ele fala, deixa eu te falar aqui, o rei. Primeiro que não era qualquer pessoa que podia comparecer na presença do rei. Não era assim, gente. Nem hoje é, né? Nós que somos ocidentais, a gente não tem muito entendimento de como os orientais se movem. Da disciplina, das regras, até hoje. São muito mais disciplinados, o povo oriental. Nós, né? A gente é meio... Mas não era qualquer pessoa que poderia comparecer diante do rei. E Elias, com essa ousadia, coloca aqui pra gente, versículo 1. Ele fala assim, para Acabe, o rei de Israel, tão certo como vive o Senhor, que não haverá nem orvalho. Quem sabe o que é orvalho, gente? Sabe aquela chuvinha quando você sai, você fala assim, não vou levar guarda-chuva, não. Aí você sai toda de escova, bonita. Quem gosta de escova, gente? Aí você sai toda bonita, toda trabalhada na escova. Mas tem aquele orvalhinho, quem acorda cedo de manhã, daqui a pouco, está úmido meu cabelo. Ele está dizendo o seguinte, nem orvalho vai ter. Nem orvalho vai ter, segundo a minha palavra. Mas com base em que Elias estava falando isso? Que ousadia era essa, da onde esse homem vinha? Malaquias 4, abra comigo aí rapidamente, para a gente ganhar tempo. Malaquias 4, versículo 5, o último capítulo que fecha o ciclo do Antigo Testamento na Escritura. É um texto muito profético e pontual para os dias que nós vivemos. Preste atenção, nós estamos construindo um entendimento nessa noite, amém? Você que está na sua casa também. E o texto diz em Malaquias 4, versículo 5, eis que vos enviarei o profeta Elias antes, fala assim comigo, antes que venha o dia do Senhor, o grande e terrível dia. Deixa eu te falar, o dia do Senhor, ele será grande e terrível, grande e maravilhoso para aqueles que não são perfeitos, mas que estão se esforçando dia após dia. Uma geração como eu e você, nos dias do fim, que está se esforçando não em perfeição, mas em amar, em ser devota diante do Senhor e verdadeira. Para esses, o dia do Senhor será grande. Mas o texto fala que ele também será terrível. E nesse contexto, Deus fala, eu vou enviar o profeta Elias. Mas Elias vai vir novamente? Não, é óbvio que não. É a unção que estava sobre Elias, será derramada sobre os filhos nos últimos dias. Que para uns vai ser terrível, mas que para outros vai ser maravilhoso e grandioso. E não era diferente dos dias que Elias viveu, como nós lemos no versículo 1 de 1 Reis 17. Os dias que nós vivemos hoje não era diferente. Vai mudando as gerações, mas a realidade espiritual era muito parecida. E ele diz, antes que venha, eu vos enviarei o profeta Elias antes. Deixa eu te falar, um precursor, ele vem antes, anunciando o caminho como porta-voz do Senhor. Eu não sei como você se vê na sua casa, na sua família, no lugar onde Ele te plantou, na igreja local, mas eu quero dizer, e eu quero liberar uma palavra de esperança para o seu coração, eu quero falar com jovens e adolescentes aqui também, que talvez não se enxerguem nesse contexto. Deus está levantando uma geração que vai confundir nesses dias como precursores. O que é um precursor? É aquele que vai na frente abrindo o caminho. Mas falar assim, eis-me aqui, Senhor, eu me responsabilizo, é muito perigoso. Porque é muito melhor ser um percursor. Qual é a diferença de precursor para percursor? O precursor, ele abre o caminho. O percursor, ele vem atrás de um caminho que já foi aberto.
Mas o precursor que foi na frente, abrindo o caminho, ele precisou passar por situações. Você que é pai e mãe, vai se identificar por isso. A gente estava conversando hoje com os pastores no carro, e a gente estava falando, poxa, os nossos filhos, eu vou dar um rolê com os meus filhos no BRT, no trem. Então, me deu uma saudade esses dias do trem. Dizem que o trem está gelado, né? O trem está bem geladão, gente. Quem anda de trem aí? Está gelado mesmo ou só alguns? Geladão, né? Cara, por favor, vamos marcar um rolê das meninas? Pode? Um rolê das meninas, assim. O centro do Rio não está muito bom mais para ir, né? Pode ir? Tá. Vamos marcar um café lá na Colombo. Tô doida para andar com o meu salto prendendo naquelas pedras. Todo dia eu perdia. Quem já ficou com o sapato e foi na frente o pé, aí o sapato ficou? Quem? Maravilhoso, né? Quem talvez não está na condição financeira que você gostaria, mas Deus tem te prosperado e olha para os seus filhos hoje que vieram depois de você e fala, meu Deus, esse menino tem ar-condicionado, uma cama boa, cama box. Quem? Cadê você? Me ajuda. Quem fica assim, não vou comprar esse brinquedo não, porque eu estou mimando muito esse menino, daqui a pouco comprou. A mãe, né? O pai não, o pai é ruim demais. Não, estou brincando, os pais são maravilhosos. Daqui a pouco meu marido entra por essas portas, eu mudo toda a pregação. Estou brincando, hein, gente, em nome de Jesus. Os nossos filhos não são culpados de não terem vivido as necessidades que nós vivemos. Eles não têm culpa disso. Ou têm? Nós, como bons pais, queremos dar os melhores. A Escritura fala isso acerca de Deus. Vocês que são pais sabem dar o que é melhor para os seus filhos, muito mais eu que sou o seu pai. Mas um precursor, independente da sua idade, ele sabe o que ele passou. Às vezes a gente olha aquela criança na cama dormindo e fala, meu Deus. Esse dia a gente estava um tempo atrás conversando, meu Deus, a criança está grande demais, com 18 anos. Mas, meu Deus, quantas noites naquele hospital. Faz nebulização, bota soro, Senhor. E a gente quer forçar os nossos filhos a entenderem algo que eles não são culpados. Nós fomos os precursores que Deus levantou na vida deles. E de forma espiritual, e eu sei que Deus está te levantando como um discipulador, como uma discipuladora para esses dias. Deus está permitindo você passar por situações que quem vem depois como um precursor, talvez não vai precisar passar. Mas você precisa vencer os gigantes, os demônios, para que aquela pessoa seja livre. Tem alguém em casa? Então fala assim, eis-me aqui, eu sou um precursor. Cuidado, é melhor que você nem diga nada nesse momento. Fala lá no final da pregação, você fala. Tem um entendimento concluído, sabe por quê? Porque um precursor, eu digo uma coisa, Deus vai te pedir coisas que Ele não pede para o seu vizinho do lado. Porque eles não têm o nível de entrega que Deus sabe que você tem dentro de você, que nem você sabe que tem. O nível de entrega que você tem. Então Ele vai te pedir coisas. A gente vai falar, se der tempo hoje, um pouco do nível de sacrifício que o precursor Elias entregou. Naqueles dias em que ele libera uma palavra, não vai haver nem orvalho. Não é chuva não vai haver, mas nem gotículas vai haver. Segundo a minha palavra. Em Malaquias, a Escritura, como nós lemos, ele diz, antes, como precursor, antes que venha o dia do Senhor, vem o precursor Elias. Tem alguém em casa aí, gente? E Elias, e eu quero que a gente possa construir um entendimento de qual contexto Deus levanta, que nós lemos ali em 1 Reis 17:1, que Deus levanta a voz profética de Elias. Quando Elias se levanta nesse contexto, era um tempo de extrema crise religiosa em Israel. Extrema crise da identidade do povo como filho. Eles já estavam perdidos na adoração ao Senhor. E Deus levanta Elias nesse contexto, como um porta-voz, nesses dias de crise. Eu quero ler um texto com vocês. Primeiro, antes de ler, deixa eu falar algo. Quando Baal, ele era adorado ali em Israel, ele foi introduzido em Israel por Jezabel. Você conhece bem essa história.
Ela foi a precursora da adoração a Baal em Israel. Ela foi a que iniciou a adoração a Baal em Israel. Jezabel, esposa de Acabe. E Baal, ele era adorado até com o povo, estou falando da nação santa, tá, gente? Quem sabe Israel, o povo separado por Deus, até o dia de hoje, a nação santa, que conhecia as leis do Senhor, que havia testemunhado tantos milagres, você sabe disso. E Baal, ali em Israel, pelo povo de Israel até, ele era adorado como Deus da frutificação, o Deus que controlava, que era responsável pelas estações do ano, pelas chuvas, pela colheita e até pela frutificação, eles acreditavam que eles adoravam a Baal como um Deus que poderia tocar no ventre das mulheres para que elas pudessem gerar, não só na terra, mas nas mulheres também. Mas falando no tempo, que ele era adorado um Deus como controlador do tempo, das estações, quando Elias se levanta como voz profética nesse contexto de crise religiosa, diante desse Deus, suposto Deus, quando ele fala, não haverá nem chuva, ele estava confrontando diretamente a suposta ação desse Deus de controlar as estações. Quer dizer, esse controla as estações, deixa eu te falar algo, não haverá nem chuva, nem orvalho nos próximos dias. É Ele que controla? Deixa eu te dar uma palavra. Eu creio que Deus está levantando homens e mulheres, filhos e filhas para essa hora, que vão entender que independente da maldade que corre desenfreada nos nossos dias, existe uma geração de mãos limpas e coração puro, coração queimando pelo Senhor, por aquilo que Ele já falou. Ah, você controla o tempo? Não vai haver chuva, nem gotículas, nem orvalho. Elias não estava se levantando com justiça própria. Eu vou me levantar para defender Deus. Você acha que Elias estava levantando-se ali para defender Deus? Não era isso. Ele não estava em nome de uma vingança, de uma justiça própria. Um precursor, ele não se move por justiça própria. Então, a primeira coisa, se Deus tem te chamado, independente da sua idade, como um precursor, pega a justiça própria e leva ela para a cruz. Aleluia. Porque um precursor, ele não denuncia por causa de vingança e justiça própria. Já vai colocando na cruz. Aleluia. Já vai aí, isso aqui. Mas me deu uma vontade, porque é uma indignação, né? Eu não aguento. Não aguenta? Toma banho gelado. Bebe água. Respira. Conta até alguns e vai passar. E vai ouvir o Senhor. Porque confrontando a suposta ação desse ano. Era isso. Vamos abrir aqui rapidamente um texto, porque ele fala assim, debaixo da minha palavra, que autoridade é essa que Elias tinha? Deuteronômio capítulo 11, versículo 16 ao 17. Olha bem, aqui, esse contexto que nós vamos ler de Deuteronômio 11, é quando Deus usa Moisés para estabelecer os mandamentos, ok? Os 10 mandamentos e todas as leis que vieram depois. E olha o que Deus diz a Moisés. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane e vos desvieis e sirvais a outros deuses e vos prostreis perante ele. Qual era a realidade do povo? Servindo a outros deuses e se prostrando diante dele, ok? Mas Deus deixou uma ordem, quando ele estabelece os mandamentos com Moisés. Guardai-vos, guardai-vos. Bate no teu peito assim, guardai-vos. Guardai-vos. Eu sei que Deus tem te levantado como um precursor, mesmo que você fale assim, eu não quero, Senhor, mas eu sei que queima dentro de mim algo. Deixa eu te dizer, desses dias maus, guardai-vos. Que o vosso coração não se engane. E vos desvieis e sirvais a outros deuses e prostrais diante dele. Não, eu não adoro imagens de escultura, não. Mas quais são os deuses que nós temos colocado no altar, no lugar do Senhor? Como eu vou saber, pastora? O que é prioridade para você? É só você pensar o que é prioridade para você. Você vai logo entender
quem governa sobre você. Porque o altar, ele revela quem governa sobre nós. Quais são os deuses que você tem colocado? São os seus filhos? Ou nossos? Eu me incluo também. É minha imagem? Eu preservo tão a minha imagem que ela virou um Deus? Um ídolo? É a minha justiça própria? Um precursor tem que pegar tudo isso e colocar na cruz. Ele diz, guardai-vos. Fala assim comigo, guardai-vos. E ele diz a Moisés, não se engane, e vos desvieis e servais a outros deuses, e vos prostreis diante dele. E essa era a realidade do povo de Israel nos dias de Elias. O povo estava se desviando, servindo a outros deuses. Versículo seguinte. Que a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Então, o que o texto está dizendo? Se você colocar outros deuses, se você se prostrar e se perder, eu vou fechar os céus e não vai haver chuva. Então, debaixo de que palavra Elias estava lá, anos e anos e anos depois? Debaixo dessa aqui. Porque a realidade do povo era se desviando. E ele sabia que havia uma palavra e uma sentença. A ira do Senhor se acenda contra vós e não haja chuva. Então, era debaixo dessa palavra que Elias estava. A minha pergunta é, que palavra, debaixo de que palavra nós estamos? Você ainda se lembra nos dias corridos que nós vivemos, debaixo de que palavra você está? Há um tempo atrás, talvez você já ouviu ele falar, o pastor Luiz Hermínio falou que o Senhor, certa vez, falou-se para ele, filho, não sei como eles chamam ele, vai ler os seus esboços. Ele falou, mas tem tanta palavra nova? Vai ler os seus esboços. Vai ler o que você escreveu há anos atrás. E ele começou a ler, o coração dele começou a queimar. E o Senhor falou, começa a pregar novamente sobre isso. E hoje ele publicou, há um tempo atrás, ele publicou, tem os esboços, tem toda uma equipe com um trabalho lindo, pegando sermão após sermão, mensagem após mensagem de anos atrás. Há uns meses atrás, o Senhor falou assim, vai ler o seu esboço, vai ler os seus esboços. E eu comecei a pesquisar os meus esboços. E eu encontrei essa palavra que o Senhor construiu no nosso coração, 2014. Lembra que nós falamos sobre, não sei se era o ano, ou eram os dias de Elias. A gente ficou falando quase um ano inteiro em Rocha Milana. Quem lembra? Tinha um foguinho, né? Quem está aí, gente? Por favor, alguém me ajuda? 7, 8... Saulo, também levanta aqui, vale por 2. Charlie, Charlie. Né, Rodolfo? Dias de Elias, quem lembra? E eu lembro que quando nós estávamos, aqui tem um estudo, tá, gente? Se quiser me chamar para dar uma escola, pastor Maurício, tem um estudo aqui para mais de 4 aulas. Não tem condição hoje de nós falarmos de 1 Reis 17, 18, 19, 20, depois que se segue ali em Eliseu. E eu comecei a ler meus esboços. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Sabe quando teu coração começa a queimar? Tem alguém em casa aí? Fala assim, guardai-vos. Que o vosso coração não se engane. Então era nesse contexto que Deus levanta Elias. Não para a justiça própria, mas para confrontar a suposta ação de um Deus que controlava o tempo. Porque ele estava debaixo de uma palavra. Eu vou fechar os céus se você se perder. Para que você aprenda. Porque você é meu filho. Mas entendendo um pouco mais ainda o contexto de Elias ali, abra comigo a sua Bíblia. Eu queria que você, quem está com a Bíblia de papel, vai no aplicativo também, no Projeta não, gente. Vai lá em Juízes, no último capítulo de Juízes, que é capítulo 21 de Juízes. Quando você achar, mesmo que seja no seu aplicativo, o último capítulo do livro de Juízes, que é o 21, abra a sua Bíblia de papel, antes da gente projetar. Você vai no último versículo.
Assim como nós lemos em Malaquias, que é o último capítulo do Antigo Testamento que fecha um ciclo, e é intencional esse encerramento de ciclo e a voz profética de Malaquias, o livro de Juízes, ele fecha um ciclo no povo de Israel. Quem achou aí Juízes 21, versículo 25, que é o último versículo? Quem achou? Fala assim, eu. Muito bom. Eu vou ler na minha versão, tá? Não sei como está na sua. Naqueles dias não havia rei sobre Israel, e cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Como é que está na sua versão? Pode projetar aqui se quiser agora, que eles acharam. Como é que está na sua versão? Está assim, mais ou menos? Espera aí, rapidinho. O livro de Juízes, a era dos juízes, o tempo, o ciclo dos juízes, fecha um tempo sobre Israel. Foi necessário Deus levantar os juízes. Depois da liderança de Moisés e Eliseu, se levantaram os juízes, porque era necessário, mas não era o que estava como finalidade no coração de Deus para o povo. Era necessário. E olha como fecha esse texto. O tempo, naqueles dias, não havia rei, fala rei, sobre Israel. E cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Tem uma versão que fala assim, cada um fazia o que queria. Eu não sei se parece com os dias que a gente vive. Sim. Cada um fazia o que queria. Não precisa abrir, projeta aqui pra gente ganhar tempo. Provérbios 29, 18. Provérbios 29, 18. Vamos projetar para a gente ganhar tempo. Não precisa abrir, guarda aí a sua Bíblia. Preste atenção. Naqueles dias não havia rei, cada um fazia o que bem queria. Olha o que diz o autor de Provérbios. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei é feliz. Na minha versão diz o seguinte, não havendo visão profética, fala assim comigo, visão profética, o povo fica sem controle. E como é que era nos dias de Juízes, que estava se fechando um ciclo? O povo fazia o que bem queria, porque não havia visão profética, porque a Escritura diz que não havendo visão profética, o povo fica sem controle, mas Deus está levantando precursores para a última hora, que vão ter visão profética daquilo que não está sendo anunciado na mídia, mas daquilo que está sendo liberado como decreto dos céus. E eu sei que você faz parte dessa geração. A sua família, os seus filhos não ficarão sem controle, sabe por quê? Porque você é perfeito? É óbvio que não. Mas porque você está guardando a lei do Senhor. E o que Elias fez, Deuteronômio 11, ele guardou a lei. O que ele falou para o rei Acabe era a lei. E nos dias de Elias, o povo estava sem controle. Mas vamos entender um pouco mais o contexto? Me dá 5 minutos para entender? Manda. Juízes. O povo sem controle fazia o que bem queria. 100 anos. Logo depois, Deus levanta a voz profética de Samuel. Samuel unge o primeiro rei. Porque não havia rei e o povo estava sem controle. Deus unge o primeiro rei, Saul. Deus unge Davi. Deus levanta Salomão. 100 anos entre os reinados de Saul, Davi e Salomão. Nesses 100 anos seguintes, que se seguiram, 40 anos no reinado de Davi, de forma ininterrupta, Deus levanta Davi e o tabernáculo de Davi. Tem alguém em casa aí, gente? Tu está pegando a construção que nós estamos tentando fazer aqui juntos? O povo sem controle. Deus levanta a voz profética. Deus levanta Saul. Deus levanta Davi. E Deus levanta 40 anos de adoração sem cessar.
A Escritura fala em Lucas, capítulo 1, que Adão era filho de Deus. Adão não era criatura, Adão era filho de Deus. Em Gênesis capítulo 3, que nós vemos Adão perdendo a comunhão com Deus. Até os dias de Jesus, que veio como o segundo Adão para restaurar todas as coisas. Havia, ou até os dias, vamos botar os dias de Davi, tá? Havia um anseio no coração do pai em se relacionar com os seus filhos. Não somente com uma lei na mão, dizendo pode ou não pode. Sabe quando o nosso filho é criança e ele fala assim, você fala, não, ele não, por quê? Não, porque não é não. Não tem nem muita explicação para o não. E a gente tem que ficar andando com a lei ali do lado. E quando o nosso filho vai começando a transicionar e a amadurecer, ele sai de um lugar que mesmo que ele esteja longe de você, ele sabe que não pode fazer, mesmo que você não esteja ali para falar no ouvido dele. Esse era o desejo do coração do Senhor. Eu escrevo as minhas leis no seu coração. Então havia o anseio no coração do pai, desde a queda de Adão, de se relacionar com os seus filhos. E sabe quem se levanta nesse meio? Como um precursor da adoração ao Senhor em Israel, Davi. É como se Davi sentisse o cheiro do que Deus estava querendo fazer naqueles dias. E Davi levanta 40, Davi erra. Você conhece toda a história, hoje não dá tempo de falar sobre o pecado, sobre as consequências. Mas acima de tudo a Escritura fala que Davi ainda é um homem achado segundo o coração de Deus. Se você for em Israel hoje, é o maior rei que Israel já teve. A estrela de Davi. A marca que Davi deixou. Mas por que ele deixou? E o tabernáculo maravilhoso, poderoso de Moisés. E o templo de Salomão, tão poderoso. Mas a Escritura fala que nos últimos dias ele vai restaurar o quê? O tabernáculo caído de Davi. O que tinha naquele lugar que faz com que nos últimos dias, que são os dias em que nós vivemos hoje, que ainda há um anseio no coração de Deus de restaurar esse lugar. Não é um lugar geográfico, é algo, é uma atmosfera que havia ali, que Davi captou no seu espírito, um lugar simples, uma tenda, chamada de tenda de Davi. E Davi captou. O povo sem controle, Davi captou. Era uma excelência, não dá tempo hoje de trazer os detalhes da excelência, da ordem que havia na tenda simples de Davi, onde ele pega a arca protegida e coloca no meio de Israel, para que todos pudessem ter acesso. 40 anos de escala sacerdotal, levitas, cantores, tangedores, em escalas excelentes ali em adoração. E você entende, você já sabe, e lembra da história que Salomão, ele vem, Davi, ele deixa muito claro, como um precursor que abre o caminho, ele deixa claro para o seu filho, Salomão, o que deveria e o que não deveria fazer. Ele fala até com quem ele não deveria andar, Júnior. Até com quem ele não deveria andar. Fulano, não. Fulano, presta atenção, ele deixa claro. E o seu filho se envolve com outras mulheres, você conhece a história, abre um caminho e um portal espiritual de iniquidade na linhagem deles. E começa a adoração a outros deuses. E começa uma guerra civil em Israel. Começa a guerra. Divide reino do norte, reino do sul, depois o pastor Maurício dá aula melhor sobre isso. Guerra civil. 300 anos. Você vai pegar lá, 1 Reis, do 1 ao 17. Faz esse dever de casa. A Escritura diz que se levantava um rei, após outro rei, por 300 anos, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Porque um homem que foi percursor, Davi precursor, Salomão percursor, caminhando no lugar, no caminho que o seu pai havia aberto, abre uma legalidade, abre um portal de iniquidade. Por 300 anos, reis fazendo o que era mal diante do Senhor. Só 8 reis, nesse meio desses anos todos, fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Só 8. Agora, rapidamente, vai lá,
Se você abriu aí, a gente pode projetar também. Aí sim, nós vamos entender o contexto em que Deus levanta a voz profética de Elias, que nós lemos em 1 Reis 17. Volta um capítulo, 1 Reis 16, versículo 25. Essa é uma palavra que queima no nosso coração há muitos anos, então a gente fala, a gente sempre sente o nosso espírito agitado com essa palavra, que é muito pontual para os dias que nós vivemos, amém? 1 Reis, versículo 16, versículo 25, pode colocar aí para a gente? Então vocês entendem que por anos e anos e anos, reis sendo levantados na nação santa, fazendo o que era mal diante do Senhor. Agora vamos chegar em Elias. Fez Onri, que era o pai de Acabe, o que era mal perante o Senhor, e fez pior do que todos os que foram antes dele, levantando-se, batendo os recordes, né? Tipo assim, eles fizeram o que era mal, eles fez pior do que todos os que vieram antes dele. Agora vai, ainda no capítulo 16, versículo 30. Vamos bater recorde, gente? Vamos? Versículo 30. E Acabe, filho de Onri, fez o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Peraí, o pai dele bateu os recordes fazendo o que era pior. Esses já fizeram mal. O pai bate, e ele fala, e a Escritura fala que ele fez mais mal diante do Senhor do que todos os antes, que vieram antes dele. Mais um recorde batido, por causa de uma legalidade aberta aqui, de uma pessoa que não entende a autoridade, a posição que tem. Salomão, lembra? Quer mais umzinho? Pode ser mais um ou dois. Vamos aqui rapidinho. Mais um recorde. Versículo 31. Eu gosto muito dessa parte aqui, ó, gente. Bateu recorde. Como se não for a coisa somente andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, se não fosse suficiente ele bater os recordes de todos, Acabe, ele tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Já bateu todos os recordes? Agora vai lá, versículo 32, só o último. Tá legal aí, gente? Versículo 32. É o 32, deixa eu ver. 33. Não, 32 e 33, vamos lá, 32 e 33. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificar essa manhã. Peraí. Ele edifica uma casa para Baal. E ele levanta um altar ali, nesse lugar. Agora no 32, 33. Também fez Acabe um poste ídolo, de maneira que cometeu, olha aqui, gente, está escrito, mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Tem alguém em casa? Se parece com os dias em que nós estamos vivendo, os recordes. Sabe quando você vê na notícia... Não é possível que eu estou ouvindo isso. Eu vi um filme em Hollywood, que eu adoro filme, vocês sabem disso. Mas lá naquele filme, eu não sabia que ia chegar tão rápido aqui. Tem quem já sentiu isso nos dias que a gente vive? Gente, que notícia inédita, bizarra. A humanidade criada por Deus está batendo recordes nos nossos dias. E a Escritura fala, como nós lemos, que ele fez muito mais para irritar o Senhor do que todos os que vieram antes dele. Agora vamos ler o versículo 17:1 novamente? É tão bom, né, quando a gente lê e fala que Elias é o profeta do fogo. Ai, meu Deus, eu adoro esse negócio do fogo. Você entende que contexto ele é levantado? Você entende diante de que rei ele estava? E quando ele chega diante do rei, sem autorização, ele fala assim, olha, o meu Deus, perante cuja face eu estou. Eu não sei você, quem é você? Eu sei um pouco de você, mas eu estou diante da face do Rei dos Reis. Ele me disse que não haverá nem chuva e nem orvalho, porque Elias estava debaixo de uma palavra que nós lemos, lembra? 17:1. 1 Reis 17, versículo 1. Aí sim,
Então Elias, o tesbita, nananana. Aí está a palavra maravilhosa. Tem alguém em casa aí, gente? Deixa eu te falar algumas coisas sobre precursor. Precursor, ele sempre está um passo à frente, e na maioria das vezes ele é confundido, ele se confunde nele mesmo no primeiro momento, e que quem está perto dele não o entende muito, porque ele está um passo à frente. E eu não estou querendo dizer que você seja melhor do que alguém, eu estou querendo dizer que dentro de você, Deus, e você sabe disso, se você está cumprindo o que ele mandou é uma outra coisa, mas você sabe que ele está te pedindo coisas há muito tempo, que tem a ver com a sua vocação. A lógica era manter Elias na corte, confrontando Acabe, ou não? Você sabe, hoje não dá tempo de falar sobre todo o processo que o Senhor permitiu Elias viver. Ribeiro de Querite, Sarepta, Jordão, todo o processo que depois Elias, o grande profeta, precisou viver. Porque a Escritura fala aqui, versículo 2... Veio a palavra do Senhor a Elias. Então, peraí. Ele já estava debaixo de uma palavra. Depois que ele tem esse encontro com Acabe, vem novamente a palavra do Senhor a Elias. Por favor, preste atenção. Tem coisas que Deus vai te falar que é para o coletivo. E tem coisas que é para você, individual, pessoal e intransferível. Aquela palavra dizia respeito a Acabe e uma nação. Essa aqui é exclusiva para Elias. E o precursor, ele sabe disso, ele sabe se posicionar. Ele pode até cometer erros no meio do caminho, mas depois ele começa a aprender a se posicionar. Veio a palavra do Senhor a ele, veio a ele a palavra, dizendo, versículo 3, retira-te daqui e vai para o lado oriental, esconde-se junto à torrente de Querite, na fronteira do Jordão, versículo seguinte. Beberás da torrente, ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Pode seguir. E ele fez segundo a palavra do Senhor. E ele foi e habitou. E os versículos que se seguem, Ribeiro, Sarepta, Jordão, era um processo pessoal de Deus na vida de Elias. Deus nunca vai evidenciar em público o que ele não é capaz de fazer no oculto, no seu íntimo, no particular, no privado. Elias precisava passar por esse processo. Mas ele libera uma bomba lá no versículo 1 que nós lemos. Diante do rei, podendo ser morto. Não vai haver chuva nem orvalho. Segundo a minha palavra, seria muito mais cômodo manter Elias na corte, confrontando Jezabel, confrontando Acabe, os 400 profetas, mais 450, era muito mais lógico manter. Mas eu quero te falar algo, que eu tenho entendido há alguns anos. Aqueles que encontram conforto na corte de Acabe, nunca entrarão na missão de Elias. Fica encontrando conforto na sua justiça própria. Fica encontrando porque não é justo, não é justo. Coloca no lixo. Deixa Deus te moer. Aqueles que encontram conforto na corte de Acabe nunca entrarão na missão de Elias. Se está muito confortável, é perigoso. Quem está estremecido aí? O coração, meu Deus, sou eu, me denunciou. Me achou aqui. Me achou. Está muito confortável. Perigo, 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 perigo. Está confortável na corte? Não, mas que Deus me levantou aqui nesse lugar. E os processos? E quem você precisa se tornar como um precursor? Porque não é para você matar o povo de Israel. Elias se levanta nos capítulos seguintes, capítulo 18, que se der tempo nós vamos ler. Não para matar o povo. Ele deu um conselho depois a Acabe, né? Eu vejo uma pequena nuvem. Ele dá conselho. Eu não sei como é que a Acabe vai fazer. Eu vou te matar, seu desgramado, tu quer me dar conselho?
Mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer, vai chover. Puxei totalmente fora, tudo bem. Ele fala assim, olha só, se prepara, porque vai chover, tá? Deus vai mandar chuva. Dá um conselho para o rei. Então Elias não se levanta nos capítulos seguintes para matar o povo. Com justiça própria, com ódio de vingança, sede de vingança. Ele sabia o que o Querite, o que Sarepta e o que o Jordão fizeram na vida dele. Só depois ele aparece novamente no contexto. Versículo 19, capítulo 19, hoje não dá tempo de falar sobre o que Elias, a fraqueza de Elias, né? A desistência, não a desistência, mas a vontade de desistir, de até entregar a sua própria vida, que ele falou, Senhor, leva a minha vida. Não dá tempo de falar aqui hoje. Mas a Escritura fala, e Tiago fala que Elias era homem como nós, sujeitos às mesmas paixões que nós. Mas esse homem, que não era perfeito, orou e Deus abriu os céus. Vamos seguir, gente? Tem alguém em casa ainda? Entenda em que contexto levanta agora Elias? No meio desse contexto. Confrontando e não encontrando conforto. Ele confronta e vai prontamente. Deus fala, levanta e retira-te e vai. É o imperativo de Deus. Você precisa passar por esses processos. Com muito temor, hoje eu digo que alguns processos que o Senhor nos permitiu passar foram necessários. E hoje, aqui ó, sorriso. Plena? Não. Consciente. Justiça, trapo de imundícia. Imagem, trapo de imundícia. O que sobra é a missão pelo qual eu fui criada. Isso é maior do que a minha própria vida, não é assim que nós cantamos? A pergunta é, você sabe qual a missão que você foi criado? Ou você está como aquelas pessoas nos dias de Juízes, sem controle, fazendo o que era bem bom aos seus olhos? Deus está levantando homens e mulheres que têm voz profética e que não vão ficar sem controles, andando desgovernados de um lado para o outro. Se o Senhor falar, levanta e vai, mas não tem nada a ver. Sim, os precursores, eles andam na contramão. Quando era lógico ficar na corte, vai para o ribeiro. Quando era confortável ficar no ribeiro, vai para Sarepta. E Sarepta, vai para o Jordão. Porque você precisa ungir a próxima geração. Porque não tem a ver com você. Eu vou levantar nos últimos dias o espírito de Elias. E o que esse espírito faz? Juízo? Não. Antes que venha o juízo do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ele traz um movimento de arrependimento, de techuvá. O que é techuvá? E um judeu entende, é o caminho de volta. O caminho de volta é totalmente, 180, né, gente? Que fala? Estou aqui, tá lógico, tá passando até por umas lutinhas. Faz o caminho de volta. Techuvá. E um judeu, quando ele faz techuvá, ele não faz techuvá. Todo mundo sabe que ele está em techuvá. Todo mundo sabe que ele está em techuvá. Porque ele faz o caminho de volta assim, ó. Ser propício a mim, pecador. 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 Todo mundo sabe aquele homem ou aquela mulher está fazendo o caminho de volta. Isso é techuvá. É a palavra arrependimento no hebraico. Arrependimento no grego, no Novo Testamento, é metanoia, mudança de mente. Mas no hebraico, a palavra arrependimento é techuvá. E a palavra que nós lemos em Malaquias, ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Para que eu não venha e fira a terra com maldição e juízo. Antes disso, eu vou levantar um povo. Antes disso, eu vou levantar um povo que vai trazer restauração e não juízo.
que vai trazer uma palavra de restauração no seu trabalho, na sua faculdade, aonde quer que o Senhor te enviar. As pessoas vão te procurar, talvez você vai estar até calado, mas a sua vida, por que a sua vida vai fluir, vai falar mais do que você mesmo falando? Você vai estar em silêncio, mas a sua vida vai falar, sabe por quê? Porque as pessoas vão sentir o cheiro da sua entrega, das suas renúncias, porque um precursor, ele é aquele que vai na frente. Elias precisou passar por esses processos de entrega, de renúncia. O grande profeta Elias precisou ser alimentado por animais, por uma viúva. Tem alguém aí, gente, ainda? Vamos rapidamente para a gente caminhar aqui para o encerramento, capítulo 18, 1 Reis 18. Versículo 30, 1 Reis 18, 30. No fogo, eu não tenho medo, esse é o meu lugar. Me lanço no fogo, eu não tenho medo. Tem coragem de orar assim? Esse é o meu lugar. Jovem e adolescente, são tantas tentações, são tantas possibilidades para vocês. Mas Deus está levantando uma geração de coração puro, não perfeito, mas que vai falar: Deus, eu queria tanto, a minha carne me pede para fazer isso. Mas Deus está dizendo: você é precursor para os últimos dias. Sacrifica. 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 O que vai falar da sua vida é o poder, o que vai falar é a sua entrega. O cheiro que as pessoas vão sentir é o cheiro da sua entrega. Tem alguém em casa aí, gente? Eu não temerei o que me possa acontecer. Se a sua glória Cuidado, cuidado! vem queimar. Mas por favor, se essa é a verdade da sua vida, levante suas mãos a Ele e declare: eu não temerei o que me possa acontecer. se a sua glória vir, vem queimar. eu não temerei o que me possa acontecer. É isso! Se a sua glória vir, Vem, 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 me lanço no fogo. Eu não tenho medo. Esse é o meu lugar. Você sabe que esse é o seu lugar. Você sabe. Me lanço no fogo. Eu não tenho medo. Esse é o meu lugar. Não vou agora não, preciso completar o entendimento. Não vou agora não. 1 Reis 18, versículo 30. Elias já havia passado pelo processo que ele precisava passar no individual. Um precursor. E Deus nesses dias está nos desacelerando intencionalmente. Ele vai te pedir coisas, como eu te falei, que Ele não vai pedir para ninguém. Tem coisas que Ele vai falar assim: para de fazer isso. Tem coisas que Ele vai falar assim: ó, começa a fazer isso. É individual e intransferível. Sabe uma coisa simples? Posso te dar um exemplo simples? Que virou um gigante para os nossos dias. De manhã. Simples. 5 minutos. Pode dar mais. Começa com 5. Dê as primeiras palavras ao Senhor. Antes de ligar o celular e responder alguém que seja muito urgente.
Fala, Senhor, eu quero te agradecer por esse dia. Antes de falar com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, mesmo que sejam gente, com seus pais, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia. Está chovendo, Senhor, muito obrigada por essa chuva. Ah, Deus, está frio, Senhor, muito obrigada por esse frio. Você é o calor que me aquece. Ele é pai. E ele ainda deseja se relacionar com os seus filhos como se relacionava com Davi. Faz isso. Entrega os primeiros minutos ao Senhor. Entrega o seu dia, entrega os seus filhos. Faz a sua oração do seu jeito, sem formalidade. Tem entregas aí em você? Você sabe. Quem lembra qual era a palavra de 1 Reis 17:1? Não haverá nem orvalho e nem 3 anos e meio. 3 anos e meio, gente, presta atenção. Como o povo viveu? Elias estava fazendo maldade para o povo? Não, ele estava debaixo de uma palavra. Porque o povo estava em idolatria. Então Deus é que fechou os céus. 3 anos e meio, as crianças. Uma geração crescendo sem água. Correndo nos ribeiros, e o ribeiro secou. Imagina, gente, traz aí, vamos trazer a realidade. Está tudo muito confortável nos nossos dias. E aí ele se levanta, depois dos processos pessoais que ele viveu, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tem um versículo que eu quero ler aqui, deixa eu ver aqui, peraí. Você sabe que o significado do nome de Elias é: o meu Deus é Jeová. Fala assim, o meu Deus é Jeová. Esse era o significado de Elias. Quando Acabe falava, o Elias, eu vou matar. Quando ele falava Elias, ele estava dizendo obrigatoriamente, o meu Deus é Jeová. Eu quero matar ele. Talvez ele pensou, né? Com certeza. Ele tinha que, porque esse é o significado do nome dele. Meu Deus é Jeová. Deixa eu só ler um versículo antes aqui, de 1 Reis 18. Esse contexto aqui, era o contexto, não vou ler para a gente ganhar tempo, que Elias já estava no monte, diante dos 450 profetas de Baal e 450 profetas de Acera. Eles estavam se retaliando, se cortando, uma cena horrível, macabra, né? Se cortando, gritando e clamando aos seus deuses. E ele dizendo assim, pode clamar, vou dar tempo a vocês. Faz o que vocês têm que fazer. Depois que acabar a vez de vocês, me dá uma oportunidade. É esse tipo de oportunidade que os precursores têm que pedir nesses dias. Deixa eu te falar, o nome desse microfone não é oportunidade. Elias falou assim, vocês podem ficar se retaliando. Eles ficaram a tarde inteira se cortando, uma coisa horrível. Ele falou assim, a minha oportunidade vai chegar, pode? A minha é simples. Chegai-vos a mim. Quase 900 pessoas, profetas terríveis. Elias e o povo. Ele fala assim, agora chegou a nossa oportunidade. E aí ele fala, versículo 30. Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou. E ele reparou. Tem uma versão, não sei como está na sua versão. Aqui fala, restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Sabe qual é o original hebraico da palavra restaurou ou reparou? Fala assim comigo, restaurou. O original no hebraico dessa palavra reparou ou restaurou é curou. Sabe qual é essa palavra, gente? Rafá. E Elias trouxe Rafá para o altar do Senhor. Vocês sabem que Rafá é um dos nomes do nosso Senhor, que é aquele que cura. Então Elias curou o altar. Um precursor, ele entende que ele tem palavras que são para o coletivo e tem palavras que são para o individual, para o secreto. Ele entende que quando o Senhor fala, independente se vai contra o que eu acredito ou o conforto, eu não vou encontrar conforto nesse lugar. Eu vou ter que me mover conforme a palavra do Senhor. Retira-te, levanta e vai. E ele fez. O precursor, ele não se move por justiça própria. Ele se move para restaurar, para curar.
Depois dos processos que Elias precisou viver, ele curou o altar do Senhor. Vocês lembram que nós lemos no capítulo 16 que Acabe, batendo todos os recordes, levanta um altar a Baal e adora ali, levanta o poste ídolo. Ele viu lá, ele pediu a oportunidade dele, aquele era o altar do Senhor no alto do monte. Ele vai lá, pega 12 pedras intencionais, porque um precursor ele não se move aleatoriamente, ele se move com intencionalidade. Dentro da sua casa, eu não sei qual é a sua realidade com seu marido, com seus filhos, financeira, saúde. Não se mova aleatoriamente. O que é se mover aleatoriamente? A alma. Cuidado com a sua alma. A alma é a sede da nossa mente, vontades e emoções. A ordem que o nosso Pai nos criou é espírito, alma e corpo. É nessa ordem. Espírito primeiro, alma e corpo. A nossa alma nos confunde. Mas Hebreus 4 fala que a palavra de Deus, ela é mais cortante do que espada alguma de 2 gumes, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E ela divide o que é a alma do espírito, juntas e medulas. Mas ela discerne os pensamentos e intenções também. Sabe que eu tenho orado ao Senhor já há algum tempo. Toda hora eu oro isso. Senhor, sonda as minhas motivações e as minhas intenções. Tem um texto em Salmos que fala o seguinte, não dá tempo de ler, mas o salmista diz assim, acerca dos seus pecados, ele fala assim, eu vou abrir esse versículo, peraí. Você vai ficar aí comigo? Vai dar tempo de eu achar? Claro. É muito pontual esse texto. Fala assim, motivações e intenções. Fala direito, motivações e intenções. O texto do nosso discipulado. O salmista diz, Salmo 19, 12. Quem pode discernir os próprios erros? É uma pergunta. Quem pode discernir os próprios erros? Sabe o que ele mesmo responde? Também, ele fala, quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me dos que me são ocultos. Me purifica dos que me são ocultos. Quem é que pode discernir? Lembra o texto que nós lemos de Deuteronômio? Guardai-vos. Quem pode? Elias não estava se levantando com justiça própria ali diante do povo. Elias estava se movendo intencionalmente. E ele olha para o lado e vê, porque ali naquele lugar estava o altar do Senhor. Quebrado, em ruínas. E ninguém mais sacrificava naquele lugar. E ele pega 12 pedras intencionais. E ele começa, imagina gente, a mutilação, o sangue, o calor, sem água, a gritaria, o povo. Ele pega 12. Porque 12 aponta para governo. Ele estava apontando profeticamente para os 12 patriarcas, para os filhos de Jacó. Patriarcas também. Um precursor, ele se levanta para curar o altar. Ele se levanta com intencionalidade. E ele se levanta para restaurar o governo no meio de um lugar onde o Senhor o planta. Mas, pastora, você não sabe a minha realidade, a minha idade. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, o altar define quem governa sobre você. O seu altar define se as suas prioridades, mesmo que são simples, quem pode discernir os próprios erros? Me revela, me purifica, me livra daqueles que me são ocultos, das intenções que eu não percebo, quando eu vejo, já fiz, e se torna um ídolo. Deus está levantando homens e mulheres nesses dias que vão curar o altar. E Ele vai fazer pessoalmente primeiro com você, no individual. Ele está te levantando para curar o seu altar individual, secreto. E Ele quer restaurar primeiramente o governo. Fala assim comigo, governo. Mas quando Elias se levanta,
Não, e ele restaura o governo, ele cura o altar, e aí no versículo seguinte, vamos ler. 31. Bota aí o 31 para a gente. Ele restaura o governo, ele cura o altar. Versículo 31. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó. Está escrito. O qual veio a palavra do Senhor dizendo, Israel será o teu nome. Ele estava dizendo, vocês esqueceram quem vocês são. Deixa eu dizer quem vocês são. Lá atrás, vocês tinham uma palavra, Israel, príncipe do Senhor, esse será o teu nome. Ele pega, quando ele faz aquilo diante do povo, o povo entende o que ele estava fazendo. Restaurando a identidade. Tem alguém em casa, gente? Versículo seguinte. 32. Com aquelas pedras edificou um altar em nome do Senhor, depois fez um rego, um caminho em redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de semente. Elias foi extravagante na sua entrega. Ele fez um altar tão grande que dava para colocar 2 medidas de semente. Versículo 33. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre o altar. Imagina a plenitude de Elias, né? Aquela cena, Elias colocando 12 pedras. Abre um caminho, e ali grande pra caramba, abriu, não sei como é que ele abriu, né? Hoje em dia a gente tem um monte de equipamento. Abre um caminho. E aí depois ele coloca as pedras, coloca a lenha, dividiu o novilho em pedaços. Ah, então o sacrifício vai ser esse animal. Seguinte. E disse, aí vem o sacrifício extravagante, enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto. Fala assim comigo, sacrifício. A palavra grega para holocausto é sacrifício. Sabe o que estão fazendo nos nossos dias? Tirando palavras bíblicas do nosso meio. Por quê? Porque podem ferir as pessoas. Voluntários. Eu sei que aqui também, lá, em toda a maioria dos lugares. Peraí, é opcional? Porque voluntário dá uma conotação de ser opcional, né? Peraí, na minha época, quem era da época que não era opcional? A palavra bíblica é obreiro. Aí ficou brega essa palavra. É cooperador. Outra palavra que tiraram, sacrifício. Doações voluntárias. Que doação, gente? Sacrifício. Vamos falar para os nossos filhos? Mas, mamãe, esse carrinho custa. Mamãe, não. Então é esse. Achamos o carrinho que vai ser sacrificado ao Senhor. Porque ele custou, doeu, é esse. Yes! Conseguiu entender qual é o prumo? Sentiu? É esse. Ah, mas esse meu tempo, eu acordo tão cedo, a minha vida é tão corrida. E já achou. É esse tipo de sacrifício que Deus está te pedindo. É fácil, gente. O novilho era lógico, mas não era esse tipo de sacrifício que Deus estava pedindo. 3 anos e meio sem água, qual era o sacrifício que é derramado? Enchei 4 cântaros e derramai sobre o sacrifício. Seguinte, ainda nesse. E eles fizeram uma vez, segunda vez, terceira vez. Elias fez um sacrifício, uma entrega extravagante diante do povo. Parecia meio bobinho no início, trazendo as pedras. Parecia meio aleatório. Mas ele estava entregando uma oferta extravagante. Deus está levantando você, e você sabe o que Ele está te pedindo para entregar nesses dias do fim que nós vivemos, mesmo que a maldade pareça correr desenfreada. Deus está levantando você, e Ele não esqueceu da sua casa, Ele não esqueceu dos seus filhos, Ele ainda tem uma palavra sobre você. Ele está dizendo, traz nesse tempo, mesmo que para alguns pareça aleatório, traz um sacrifício extravagante. 1, 2, 3 vezes, versículo seguinte. De maneira
que a água corria ao redor do altar e ele encheu também de água o rego. A água tomou tudo. E as pessoas, as crianças ali vendo aquela cena, eu fico imaginando, com sede. Você está desperdiçando. Olha aqui para mim. Nem todos entenderão a sua entrega. Para de ficar querendo provar algo. Nem todos vão entender a sua entrega. Parecia um desperdício. Versículo seguinte. No devido tempo, meu Deus do céu, fala assim, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse. Parecia aleatório, ele levantando, ele estava pedindo uma oportunidade, né? Ele pediu uma oportunidade, vocês vão fazer o escândalo de vocês, quando acabar, me dá só uma oportunidade. Ai, que louco. Não, agora você está perdendo a linha. No devido tempo, fala assim comigo, no devido tempo. Um precursor, ele se move em tempo e modo. Ah, mas anos atrás o Senhor fez. Ele fez anos atrás, te trouxe até aqui, te construiu. O que ele está falando agora? No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, e aí ele faz a oração ao Senhor, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fique hoje sabido que tu és o Deus em Israel e que eu sou o teu servo. E que segundo, o que ele fala aqui, gente? Por favor, me ajuda. Segundo o quê? É a minha palavra? A tua palavra que eu fiz. Agora eu vou revelar a eles. É segundo a tua palavra que eu fiz essas coisas. Fique sabido que você é Deus e eu sou apenas um servo. E eu fiz isso segundo a tua palavra. Pode ir lá, seguinte. E ele ora. Responde-me, Senhor. Ainda não havia acontecido esse episódio. Elias ainda não havia experimentado, nem sabia se isso podia acontecer ou não. Ele estava orando, se ia acontecer ou não, era o Senhor. Ele fez a parte dele, mas ele ora. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Senhor, que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Responde-me, para que eles saibam, porque eu já sei. Responde-me para que eles saibam, porque eu já sei. Nos processos que você me permitiu passar, me moer, me humilhar, porque Deuteronômio 8 fala, eu te levei para o deserto, não foi para te expor, para te afrontar, mas que era necessário te confrontar em áreas que ainda haviam trevas em você, e eu, Israel, te levei para o deserto para te humilhar. Para quê? Para provar se o teu coração realmente seria meu. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque eles não sabem, mas eu sei. Tem alguém em casa? E por que ele sabia? Por causa dos processos que Deus permitiu ele passar. Porque ele viu o corvo trazendo. Ele viu que ninguém viu. Olha para mim, hoje a gente lê e fala lindamente da história. Ninguém havia visto. Só ele viu um animal trazendo a comida. Ele experimentou o que ninguém experimentou antes. Ele viu coisas que ninguém viu nos dias dele. E ele nem podia ficar anunciando. Ei, shh. Deus falou, ó, shh, guarda. Sabe por quê? Porque ele está te construindo. E no devido tempo, ele vai falar, Senhor, eu não sei se você vai fazer, mas para que eles saibam, porque eu já sei, faz descer fogo do céu. Vamos lá? Versículo seguinte. Então, agora é bonito falar isso, né? Caiu fogo do Senhor e consumiu o sacrifício e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu todo o caminho do rego que estava ao redor. Versículo seguinte. O que vendo o povo, caiu o rosto em terra e disse... Qual era o significado do nome de Elias? O meu Deus é Jeová. Ele precisou forçar alguém, gente?
Você precisa acreditar em Deus. Você precisa se converter. Você precisa. Não, não, não. Depois do que Deus fez, o povo caiu em arrependimento, em adoração. E eles mesmos reconheceram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E aí depois, você sabe, a história se segue, você faz o dever de casa e lê em casa como aqueles profetas foram exterminados. E toda a história que se segue na vida de Elias, Eliseu. Eu entendo o seguinte: ele confrontou o pecado, ele instituiu a reforma e curou o altar. Ele levou o povo ao arrependimento. E nos versículos que se seguem nos próximos capítulos, vai mostrando que ele unge a próxima geração. Porque não tinha a ver ainda com ele. Nunca teve a ver com Elias. Ele tinha uma palavra de ungir a próxima geração. E eu quero liberar uma palavra de esperança para o seu coração nessa noite. Quem está disposto a se levantar para interromper o ciclo de iniquidade na sua família, na sua linhagem? Se você concorda, você se expressa. Se você ainda acha, fique em paz, de verdade. Quem está disposto a se levantar para interromper o ciclo de maldade, não trazendo afronta, vou trazer juízo, não. Deixando Deus te tratar primeiro, como um precursor. Deixando Deus ir no profundo, se rendendo aos processos, parando de lutar contra o Senhor. Mas é muita humilhação. É sim. Quem disse que não é? Mas é para Deus te tratar, porque Ele quer tirar o melhor que há dentro de você. Para quê? Para que uma geração, e não estou falando só de filhos biológicos, não, para que toda uma geração possa beber daquilo que flui das suas entregas. Daquilo que flui das suas entregas. O mundo do Espírito, ele se move por leis. Ele é regido por leis espirituais. E sabe uma lei espiritual que o mundo do Espírito, demônios e anjos e principados respeitam? É a lei da oferta e do sacrifício. Nesse lugar há um memorial que ninguém pode mexer. E o mundo do Espírito respeita esse memorial. Sabe aquela história da vovozinha do coque? Não, porque você eu não sei quem é, né? Como disseram certa vez com os apóstolos. Mas o Deus de Paulo eu sei, você eu não sei. A sua vovozinha eu sei quem é, porque é uma mulher de oração. É isso mesmo. Por quê? Porque respeita o altar. Respeito memorial. Quem está disposto a curar o altar pessoal? Quem está disposto? Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Quantos foram construídos pelo Senhor? Deixa eu te falar, a gente poderia nem cantar uma canção agora, você poderia voltar para casa, continuar lendo 18, 19, 20, fazer o seu dever de casa só com o que nós fomos ministrados nessa noite. Mas nós vamos orar. Porque eu sei que Deus está te pegando nesses dias. Faz sentido isso aqui para alguém? Feche os seus olhos. E eu queria que no seu lugar, mesmo aí no seu lugar, você que está na sua casa também, fizesse a sua oração pessoal. Independente se você é um líder, independente de qual é o seu histórico hoje, o que você está vivendo, feche os seus olhos. E faz a sua oração pessoal ao Senhor. E diz: Senhor, para esses dias maus, nos últimos dias, quem tem dúvida que Jesus está voltando? Eu não tenho dúvida. Antes que venha o dia do Senhor, eu enviarei o profeta Elias, para que ele venha e traga restauração e conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Aleluia! O que o Senhor está te pedindo, meu irmão? Por favor, não olhe nessa hora, não ore, não veja nessa hora um Deus juiz. Ele é juiz. A base do trono de Deus é justiça e juízo. Ele é. Mas sabe o que ele é acima de tudo? Pai. Então você vai orar aí no seu lugar e você na sua casa, ao seu Pai. E vai falar: Pai, eu sei o que você tem me pedido nesses dias. E eu quero me responsabilizar
com ou sem emoção, eu quero me responsabilizar na igreja local que você tem me plantado. Eu quero me responsabilizar dentro da minha casa. Mas os meus pais, mas a minha linhagem. Para de colocar desculpas e se responsabiliza em voltar para os processos que Deus está permitindo você viver e curar o seu altar pessoal. Como? Traz as 12 pedras, traz o governo de volta para a sua vida, do Senhor. Traz novamente. Sabe o que ele faz? Ele traz o governo, ele restaura. Quando ele restaura o altar, trazendo aquelas 12 pedras, ele está apontando para o governo que havia sido perdido. E quando ele sacrifica, ele estava apontando para o sacerdócio que havia sido corrompido. Um governo, reis, entregando o governo a deuses e sacerdotes perdidos. Ele estava dizendo, eu vou ensinar vocês a como sacrificar novamente. Mas em Cristo, Apocalipse 5, Ele nos fez um reino de sacerdotes. Uma coisa só, um reino de sacerdotes. E você sabe que você foi chamado. Mas em minha condição financeira, você acha que Deus estava olhando para onde Elias veio? Tisbé, um lugar, sei lá, inóspito. Ele está olhando para você. E você faça a sua oração, como nós lemos do salmista. Senhor, me revela os pecados que me são ocultos, que eu não consigo ver. Me revela os ídolos que eu permiti estarem no altar. Coisas simples que eu fui permitindo com o meu dia a dia. Sabe? Feche os seus olhos. Eu queria que você fizesse essa oração. Eu não posso fazer por você. Eu queria fazer, mas eu não posso. Homens e mulheres, jovens, adolescentes, líderes, pastores, faça você a sua oração. Porque a sua entrega vai depender o nível que você está disposto a sacrificar. É o que vai tocar a próxima geração. Faça você a sua oração. Não é hora de sussurrar, não é hora de ficar tímido. É hora de falar, eu me rasgo. A gente não vai cantar essa canção, mas é isso, eu me rasgo por inteiro. Deus, eu vou voltar para a minha semana e eu vou me responsabilizar.